Mateus, capítulo 27, do verso 11 até o verso 26. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Está na página 36 do Novo Testamento. Diz assim, leitura responsiva. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, juntos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Irmãos, essa é a palavra do nosso Deus. Palavra do nosso Deus que tem sido combatida ao longo dos anos. Tem sido combatida ao longo dos séculos. Imagina um livro que já resiste há 2000 anos, recebendo pancada a todo momento. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi perseguida, foi queimada, tentaram fazer com que ela fosse aniquilada da face da terra. E o que nós temos hoje? Nós temos ainda hoje a Bíblia como sendo o livro mais lido do mundo. Isso não é à toa. Se nós pesquisarmos a respeito da veracidade bíblica, o quanto esse livro tem credibilidade? Essa é uma pergunta boa para se fazer. O quanto o que está narrado aqui realmente, de fato, aconteceu. Vamos pegar, por exemplo, um dado que fala a respeito das versões de uma determinada obra. Sabe qual é a obra, depois da Bíblia, que mais tem versões no mundo? É a Ilíada de Homero. É que mais tem versões. Sabe quantas versões tem Ilíada de Homero? Aproximadamente 600 versões. Isso dá confiabilidade para o escrito. É claro, se você tem um escrito e ele tem 600 versões, isso credibiliza aquilo que foi descrito pelo autor, porque essas 600 versões precisam se coincidir. Sabe quantas versões tem a Bíblia? Aproximadamente 24.000. E essas 24.000 versões, elas se coincidem. Como você vai duvidar de um livro com 24.000 versões que coincidem? Essas versões, elas dialogam entre elas. Isso mostra a veracidade do texto, mas não é só isso que mostra a veracidade do texto. Quando nós observamos essa narrativa a respeito da prisão de Jesus, nós temos vários elementos históricos aqui. Por exemplo, para você negar que Jesus não existiu, você também vai ter que negar que Pilatos não existiu. Mas quando você estuda a história do Império Romano e você vê que Pilatos foi um sujeito designado
pelo imperador, né, para trabalhar exatamente naquela região, Jerusalém ali e em toda a Judéia, e Cesareia e Jerusalém. Ele era prefeito dessas duas cidades. Isso está narrado também nos livros históricos do Império Romano. Para negar Jesus, você tem que negar Pilatos, você tem que negar a história. Então nós percebemos que Deus, quando Ele usou homens para escrever a sua palavra, Ele traçou, Ele elaborou todo um projeto para que essa palavra jamais perdesse a sua credibilidade. Então nós estamos diante de um livro que para nós é autoridade, porque esse livro é palavra de Deus que foi dada aos homens para que nós pudéssemos hoje pensar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Quando falamos a respeito da Páscoa, nós falamos também de uma história que está narrada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós estamos na semana mais importante do cristianismo, e eu e você precisamos aquecer os nossos corações a respeito disso. Nós precisamos entender que nós estamos na celebração, que é o ponto alto da nossa fé. Talvez você pode dizer, não, mas um dos pontos altos da nossa fé foi o nascimento de Jesus, com certeza. Mas se Jesus não morresse e ressuscitasse dentre os mortos, o seu nascimento por si não resolveria o nosso problema. Então, quando nós pensamos a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, nós falamos daquilo que traz esperança aos nossos corações. Por isso eu quero convocar cada um de vocês a, durante essa semana, trazer à memória aquilo que realmente nos dá esperança, que é a nossa fé em Jesus e tudo aquilo que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. E esse texto narra exatamente um dos dias, na quinta-feira, como foi todo aquele julgamento de Jesus. Domingo, Jesus entra em Jerusalém. Domingo, se nós fôssemos fazer uma representação da semana, equivaleria a hoje. Cantamos hoje de manhã, hosana ao que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, conforme a profecia, e Jesus é ovacionado pelas multidões. Imagina uma multidão. Tem uma multidão alegre aqui no Rio de Janeiro hoje, não tem? Tem. Que ganhou um jogo aí. Imagina essa temperatura de alegria. E é exatamente algo semelhante. É claro que a razão pela alegria era outra, né? O que você tem é uma expectativa muito grande do povo judeu, por séculos, esperando o rei. O povo judeu, ele tem no coração um desejo ardente de que o Messias venha, e o Messias ocupe o trono, e a partir do trono do Messias, que seria um governo marcado pela justiça, um governo marcado pela paz, um governo marcado pelo amor, tudo aquilo que Jesus pregou, através do governo do Messias, Israel pudesse ter paz, e não só paz, que Israel também se tornasse uma grande potência mundial e reinasse sobre todos os povos. Então tenta imaginar, tenta construir isso na sua mente, a expectativa do povo que estava naquele domingo, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles estavam com seus corações aquecidos, ansiosos, esperando a vinda de Jesus, e eles têm a impressão agora de que Jesus vai se manifestar como rei. Porque Jesus entra por Jerusalém, montado num jumentinho, e eles então começam, num estado eufórico, a ovacionar Jesus como rei dos judeus, rei dos reis, senhor dos senhores. Então existe um clima emotivo muito intenso, porque havia uma grande expectativa. Agora é interessante, porque nós temos a impressão de que a expectativa estava equivocada. E na fé também nós precisamos tomar alguns cuidados, porque nós podemos construir uma fé apoiada em expectativas equivocadas. E o que nós temos aqui é que aquela nação, aquele povo, aquela multidão, ela esperava que Jesus tomasse o governo, o trono político daquela época. Eles criaram toda uma expectativa em torno disso. Então, quando nós lemos o texto e percebemos ali claramente essa vontade do povo de que Jesus fizesse uma revolução naquele momento. E essa vontade não era só do povo. Os discípulos também tinham essa expectativa. Vocês percebem nas falas dos discípulos que eles também almejavam que Jesus Cristo tomasse o trono político. Por exemplo, alguns comentaristas vão afirmar que quando Judas trai, a intenção de Judas não é trair diretamente, mas pode ter sido ali uma provocação. É como se Judas montasse todo aquele processo para que Jesus
ao ser preso ou ao ser ameaçado pelas autoridades da época, Jesus Cristo se manifestasse como Deus poderoso e tomasse o reinado. Talvez tenha sido essa a motivação de Judas. Mas quando nós olhamos para Pedro, quando ele corta a orelha do soldado, você percebe claramente que Pedro ali mostra um desejo de tomar o poder, o reino. Quando você vê a mãe de Tiago e João indo falar com Jesus e diz para Jesus: Jesus, quando o Senhor estiver lá no trono, coloca um filho meu à direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, você percebe que entre o grupo dos discípulos havia também essa expectativa de que Jesus tomaria o governo ali naquela época. E aí, você então nota que se os discípulos tinham isso nos seus corações, por isso que eles não entendiam o assunto de morte. Quando Jesus vai falar para os discípulos que ele teria que morrer, os discípulos não estão entendendo do que está se tratando, porque eles acreditavam que Jesus iria realmente ser governador sobre eles e sobre toda a terra. Agora, se os amigos estão pensando isso, imagine os inimigos. Se os amigos estão com essa expectativa, se o povo, a multidão está com essa expectativa, se aqueles que faziam parte do círculo íntimo de Jesus estão com essa expectativa, o que você acha que a liderança religiosa da época está pensando? O que você acha que o Sinédrio está pensando? Todos eles estão vendo Jesus como uma ameaça. Todos eles estão vendo Jesus como alguém que quer provocar uma desorganização em todo o poder que havia já estabelecido ali naquele momento. Meus queridos, se tem alguma coisa que mexe com os ânimos das pessoas, é o jogo de poder. O jogo de poder. Quem está no poder não quer largar de jeito nenhum, e vimos isso muito recentemente, porque o poder é alguma coisa que seduz. O poder é algo que mexe por completo com a pessoa. Então, quando nós olhamos para esse cenário aqui que precede a condenação e a crucificação de Jesus, você percebe claramente que há um jogo terrível de poder. Tem gente se sentindo ameaçada e quem está ameaçando essas pessoas é Jesus, e de alguma forma Jesus precisa sair do caminho delas. E aí você vê então que há uma trama dos religiosos, que ocupavam o poder da época, há um traidor, há uma emboscada, há talvez um desejo de insurgência, como já falamos de Pedro. Jesus é preso. Um prisioneiro sempre dividirá as opiniões, sempre. Jesus está preso. Aquela multidão que estava gritando Hosana ao que vem em nome do Senhor, já começa a questionar: mas será que ele é o nosso rei mesmo? Se ele é o nosso rei, por que ele está preso? Mas nós o vimos fazer tantos milagres, nós o vimos ressuscitar mortos, ele é Deus poderoso. Se ele é o Deus poderoso como ele pregou ser, como ele falou que era, por que ele está sujeito a cadeias? Ele pode sair daquelas cadeias, ele tem poder para isso. Se ele tem poder e não faz, por que ele não faz? Será que ele era um enganador? Será que ele era um impostor? Será que nós fomos iludidos por ele? Questionamentos certamente começaram a serem disseminados pela multidão, e claro que a liderança daquela época, que estava com seu poder ameaçado, contribuiu para isso. E agora então nós chegamos nesse contexto aqui do texto lido, e a gente olha um pouquinho para Pilatos. Pilatos representa o poder de Roma. Jesus já estava encrencado com o poder judeu, porque ele era uma ameaça, tanto para a classe religiosa quanto para o próprio Sinédrio ali, toda aquela turma via Jesus como um grande problema. Então eles queriam muito eliminar Jesus. Se Jesus se declara rei, então ele vai criar problema não só com a liderança judaica, mas ele também vai criar problema com a liderança romana, do Império Romano. Pilatos então está aqui ocupando o governo naquela época. Ele foi designado por Tibério César em 26 depois de Cristo como prefeito da Judéia e da Samaria. Ele governava áreas pequenas e problemáticas. Ele morava em Cesareia e quando tinha festa em Jerusalém, ele ia para Jerusalém. E ali ele governava de Jerusalém no período das festas. Provavelmente, ele estava no antigo palácio de Herodes, do lado oeste da cidade. Pilatos odiava os judeus. E, mais do que o povo judeu, ele odiava os líderes judaicos. Então, para Pilatos aqui, não está sendo um processo fácil receber essa denúncia que a liderança judaica está levando para ele, porque ele também não gostava da liderança judaica. Provavelmente, Pilatos
não se envolveria com o caso de Jesus se o Sinédrio não tivesse feito a pressão para que ele se envolvesse. E aí, quando nós começamos a ler o texto, a gente percebe já exatamente como tudo isso acontece. Jesus está de pé diante do governador, diante de Pilatos. E este interroga para Jesus: você é o rei dos judeus? O que Jesus responde? Tu dizes. Tu dizes. Nós precisamos aprender a dar respostas na vida como Jesus. Jesus, ele tinha uma sabedoria incrível. Porque se Jesus responde que ele não é o rei dos judeus, se ele nega, a mensagem dele se tornaria uma mensagem desacreditada. Porque ele falou que ele era o rei dos judeus. Mas se ele nega aqui agora, ia mostrar uma incoerência na sua fala. Mas se Jesus afirma que ele era o rei dos judeus, naquele contexto, naquele momento, isso ia ser prova de que ele realmente estava liderando uma rebelião. Então, se Jesus respondesse sim, ele estaria com problema. Se Jesus respondesse não, ele também estaria com problema, mas ele já estava com problema. Então, o que ele faz? Ele diz: você que está dizendo. Ele volta à questão para o governador da época. E aí o versículo 12, nós temos uma série de acusações do Sinédrio em relação a Jesus, né? Ele estava sendo acusado pelos principais sacerdotes e também pelos anciãos, e durante todo o processo de acusação, Jesus nada respondeu. E aí, quando a gente vai lá em Lucas 23, versículo 2, nós percebemos quais eram os conteúdos dessas acusações. Jesus foi acusado de perverter a ordem da nação. Jesus foi acusado de proibir a pagar impostos a César. E Jesus foi acusado de alegar ser rei. Então você percebe que todas as acusações que estavam fazendo a respeito de Jesus era para implicar Jesus diante do Império Romano. O que é curioso é que a liderança judaica tinha problemas com a liderança do império. Mas nesse momento, a liderança judaica está mostrando para o líder do Império Romano aonde Jesus tem quebrado as normas e as leis para que Jesus seja acusado. Ou seja, coisas que eles abominavam, os judeus abominavam, por exemplo, a opressão na cobrança de impostos, eles estão agora dizendo que Jesus é alguém que incita o povo a quebrar essas leis. Eles é que não gostavam de fazer isso, eles é que não gostavam de se submeter àquilo que o Império Romano impunha. Mas agora eles estão acusando Jesus, ou seja, eles estão se aliando ao Império Romano para ver Jesus condenado. Tudo isso, um jogo de poder. Versículo 13 vai dizer: então, lhe perguntou Pilatos: você não ouve quantas acusações eles estão te fazendo? A observação de Pilatos não instiga Jesus a falar. Os líderes religiosos estão acusando Jesus, Jesus nada responde. Pilatos, vendo aquela cena, eles falando tanto contra Jesus, Jesus calado, Pilatos diz para Jesus: mas você não vai falar nada, você não vai se defender diante de tantas acusações? Agora, por que Jesus se silenciou? Por que Jesus não se defendeu? Nós temos várias explicações para isso. A primeira delas é porque já estava escrito nas profecias, lá em Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Já era uma profecia. E sendo uma profecia, Jesus está simplesmente cumprindo-a. Além disso, Jesus sabe que Deus é soberano e Jesus sabe já qual é o seu destino. Não tem argumento para Jesus colocar aqui, porque Jesus sabe o que vai lhe acontecer. Ele já havia pré-anunciado para os discípulos a respeito da sua morte. Não tinha argumento aqui para mudar a situação. Jesus já sabia que a sua morte era um decreto de Deus. E aquilo fazia parte apenas do processo. Então ele se silencia porque argumentos não iriam tirar daquela situação. E nem era esse o propósito da sua vinda. O propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era ser condenado injustamente e morrer pelos nossos pecados. E o versículo 14 nos chama muita atenção, porque pelo fato de Jesus não responder absolutamente nada, Pilatos ficou admirado, diz o texto, que ele admirou-se grandemente, porque Jesus aprendeu
porque Jesus ficou em silêncio durante todas aquelas acusações. Pilatos admira o silêncio de Jesus. Temos aqui uma lição secundária para aplicarmos na nossa vida. E a lição é: muitas vezes nós queremos ser admirados por aquilo que nós falamos. A oratória, e tem vários cursos para isso, ela vai te ensinar a ser admirado por aquilo que você fala. E Jesus Cristo nos ensina a sermos admirados pelo nosso silêncio. A gente precisa acreditar no poder do silêncio. Às vezes, nós vamos para embates. Às vezes, nós queremos utilizar as nossas palavras para não sairmos por baixo. Às vezes, nós queremos utilizar as nossas palavras para mostrarmos que temos um raciocínio mais coerente. Às vezes, nós queremos usar as nossas palavras até com boas intenções. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que precisamos, muitas vezes, nos silenciarmos. Pilatos ficou admirado não pelo que Jesus falou, ele ficou admirado por Jesus não falar. Que nós sejamos também admirados pelas pessoas, quando as pessoas esperam que falemos. E nós, então, nesses momentos, nos silenciamos. Às vezes as pessoas têm expectativas para nos ver brigando, questionando, e você simplesmente recua em silêncio. Isso é um exercício de fé também. Isso é aprender a viver conforme Jesus viveu. Às vezes é melhor ficar em silêncio. E aí o versículo 15 muda a direção da narrativa e vai dizer que, por ocasião da festa, o governador costumava soltar alguém ali dos presos, conforme o povo queria. E por que ele soltava? Porque a festa que está acontecendo aqui é a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa significa, tanto para o judeu quanto para nós, libertação. Então, havia ali uma tradição de soltar um dos prisioneiros na época da Páscoa. Era um símbolo pascual. Eles aplicavam misericórdia a um dos prisioneiros. Isso simbolizava a escravidão lá do Egito, quando o povo foi liberto daquela escravidão. Barrabás foi alguém que, naquele contexto, e a gente percebe isso aqui no texto, ele era um criminoso mesmo, de verdade. Ele era um ladrão que tinha cometido um assassinato em uma insurreição. Está lá em Lucas 23:19, a narrativa, que diz: Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então ele era um criminoso. A sentença de Barrabás já tinha saído, ele já estava condenado, ele era um guerrilheiro. E quando você vê ali 3 cruzes, quando Jesus é crucificado, tem mais 2 malfeitores do seu lado, essa cruz onde Jesus foi crucificado já estava preparada e não era para Jesus, era para quem? Para Barrabás. Já estava tudo certo, o protocolo já estava estabelecido. Quem vai ser crucificado? Barrabás e os outros 2 criminosos. Mas, de repente, o que nós aprendemos com o texto é que, estando, pois, o povo reunido, Pilatos então pergunta: quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? É a mesma multidão, talvez não todos, mas a maioria. A mesma multidão que alguns dias atrás, no domingo, estavam gritando o quê? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter firmeza na palavra para não sermos manipulados por aqueles que estão no poder. E quando eu digo não sermos manipulados por aqueles que estão no poder, isso implica em qualquer poder, qualquer autoridade. Quer seja a autoridade governamental, quer seja a autoridade da mídia, quer seja a autoridade eclesiástica. Nós não podemos ser manipulados por ventos de doutrinas. Por isso, quando você vem para a igreja e você ouve o sermão, você precisa aprender, sim, com os crentes de Bereia, a questionar tudo aquilo que é dito, à luz das Sagradas Escrituras. Porque o que acontece com o povo aqui é que esse povo está gritando hosana ao que vem em nome do Senhor Jesus. Agora, 4 ou 5 dias depois, eles estão gritando o quê? Crucificam.
E talvez o motivo deles mudarem de opinião é que Jesus não satisfazia os interesses deles. Eles esperavam um Jesus e Jesus se mostra outro. Eles tinham uma expectativa com Deus e a expectativa deles foi frustrada. Eles esperavam Jesus como rei político. Mas esse rei político está sendo agora condenado à morte. Crucifica-o. Ele era um impostor. Não sei se você já teve essa sensação no seu relacionamento com Deus. A sensação de ter sido frustrado por Deus. Você criou uma expectativa com Deus e aquela expectativa não foi atendida. Isso trouxe frustração para o seu coração. Uma falsa teologia, uma falsa compreensão de Cristo vai gerar em nós uma crise dessas. Eu cito um exemplo. Às vezes nós achamos que porque agora cremos em Cristo Jesus, todas as nossas vontades serão satisfeitas. É só eu pedir para Deus e Ele vai me dar tudo o que eu quero. Existem teologias muito bem estruturadas no Brasil pregando isso. Peça tudo o que você quiser para Deus, que Deus vai te dar. Você quer um apartamento maior? Deus vai te dar. Você quer um carro novo? Deus vai te dar. Você quer se livrar da sua enfermidade? Deus vai te livrar. Existem igrejas prometendo isso em nome de Deus. E de repente a pessoa está ali no leito de enfermidade, ou a pessoa está querendo mudar o seu status financeiro e não consegue, e aí olha para uma teologia que está dizendo, você precisa crer, e ele crê, mas não consegue, ele crê, mas não consegue, ele crê, mas não consegue, e ele frustra com quem? Com Deus. Apesar da teologia dizer que a culpa é dele, que ele não teve fé suficiente. Isso é uma heresia, isso é um pecado. Nós criamos uma expectativa que não foi bíblica, que não é bíblica. Deus não tem que atender todas as nossas vontades. Ontem eu estava falando isso com os adolescentes e jovens. Se Deus atendesse todas as nossas vontades, o Deus da história seríamos nós. Se eu quero um Deus para mim que melhore a minha vida, que só me atenda nos meus pedidos, o Deus sou eu. Eu preciso acreditar, como a Bíblia nos ensina, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu preciso crer que Deus tem um plano melhor para mim. Deus tem um plano melhor para você. Você precisa confiar na bondade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. E às vezes a vontade de Deus é que você permaneça no seu apartamento pequeno. Às vezes a vontade de Deus é que você não adquira essa propriedade que você tanto está querendo. Às vezes a vontade de Deus é permitir que essa enfermidade seja um instrumento para tratar o seu coração. E quando nós olhamos para a vida de Jesus aqui, a multidão não estava preparada para ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo levado para a crucificação. Isso para eles não fazia sentido, era paradoxal. E eles então mudam de lado. E eles começam a gritar, crucificam, solte Barrabás. Versículo 18, diz que Pilatos sabia que Jesus estava sendo condenado por causa da inveja. Interessante. Por causa da inveja dos líderes religiosos. Jesus está sendo condenado por causa de uma disputa de poder. Invejaram a sua fama. Liderança religiosa que invejou a fama de Jesus. Isso precisa ser um alerta para todos nós. Pastores, presbíteros, diáconos, liderança da nossa igreja, de todas as áreas. Só Jesus deve receber o holofote, a honra e a glória. Só Jesus. Nós não podemos ter inveja da glória que é devida a Jesus Cristo. Às vezes nós queremos os elogios para nós, a glória para nós. Às vezes queremos pessoas para dizer que nós somos essenciais no processo de saúde da igreja. Às vezes nós queremos pessoas nos incentivando, dizendo, você é muito importante, você na liderança desse ministério faz toda a diferença. Não acredite nisso. Quem faz diferença na igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, é para a glória dele,
é para a honra dele. E nós não podemos, como liderança, querer dividir a fama com Jesus. É um risco muito grande a gente querer se promover em nome da fé que temos em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é preciso quando ele diz: importa que Cristo cresça e eu diminua. E eu diminua. A fé não tem que nos alavancar. A fé não tem que nos promover. A fé precisa promover a Jesus Cristo. Nós não somos o holofote. Por isso, o próprio Pilatos, que era um homem incrédulo, não tinha fé em Jesus em nada. Ele identifica a motivação da liderança religiosa. Vocês não acham isso meio estranho? Você tem um indivíduo do Império Romano que não tem princípio cristão nenhum, identificando na liderança religiosa inveja. Inveja. E agora, irmãos, nós precisamos, como igreja, a ter muita atenção, porque tem muita gente que também não crê em Jesus, não sabe nada de Jesus, mas olha para a igreja e vê coisas horríveis que a igreja às vezes faz, que a igreja às vezes pratica, e isso envergonha o nome de Jesus, da mesma forma que essa liderança está envergonhando o nome de Deus diante de Pilatos. Mas aí, irmãos, mais uma vez, a narrativa toma uma outra trajetória. Aparece a mulher de Pilatos, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, o que fazia a mulher de Pilatos? Dormia. Estava dormindo. E enquanto ela dormia, o que ela fez? Sonhou. E o texto no verso 19 diz: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Nós temos mais uma vez, o nome dessa mulher é Cláudia Prócula, era ela mais conhecida como Procla, né? Cláudia Prócula, uma mulher também que não tinha fé cristã. Mais uma vez, nós temos uma pessoa que não é do povo de Deus, não pertence ao povo de Deus. Ela agora está sendo usada pelo próprio Deus para dizer para o marido: deixa esse homem para lá, não se envolva. E ela dá para Jesus um atributo muito curioso: não se envolva com esse justo. Enquanto os líderes religiosos estão acusando Jesus, enquanto os líderes religiosos estão chamando Jesus de impostor, estão dizendo que Jesus está causando divisão entre o povo, está querendo causar desordem entre o povo, aparece uma mulher que não tem nada da fé cristã, nada da fé judaica, dizendo: não se envolva com esse justo. Porque hoje eu tive um sonho e sofri muito a seu respeito. Essa mulher, ela é considerada em algumas religiões como uma santa mesmo, né? Algumas religiões colocam ela cristãs, né? Algumas linhas, como a igreja ortodoxa grega, ela é considerada uma mulher importante por causa dessa visão que ela tem. Ela fica apavorada, mas ela sabe, assim como o próprio Pilatos, que Jesus não cometeu crime. Mas para os judeus, Jesus deveria ser condenado à morte. Versículo 20 vai nos informar que os principais sacerdotes e anciãos persuadiram, presta atenção, quando entra a mensagem da mulher de Pilatos em cena, Pilatos agora está envolvido ali com a mensagem da mulher dele, ou seja, ele deixa o julgamento de lado e vai ouvir o que a mulher tinha para dizer. Nesse período, o que os líderes religiosos estão fazendo? Persuadindo a multidão, incentivando a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Os líderes estão argumentando com o povo que Jesus realmente deveria morrer. De novo, versículo 21, perguntou-lhes o governador. Vocês percebem claramente na fala, na insistência de Pilatos, na preocupação de Pilatos em condenar Jesus. Pilatos não tem interesse em condenar Jesus. Ele acredita que o movimento da multidão é um movimento que deveria ir em direção a Jesus, porque ele sabe que a liderança está mal intencionada, ele sabe
conforme disse a mulher dele, que Jesus era um homem justo. Então, no coração dele, no coração de Pilatos, Jesus não deveria ser condenado, e ele acreditava que a multidão ia na direção dele. Mas o verso 21, quando ele pergunta de novo, qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles respondem novamente, Barrabás. Hendrickson, um comentarista, diz que o governador nutria de esperança de que Jesus fosse realmente liberto naquele dia. Mas eles gritavam, Barrabás, que Barrabás seja liberto. O verso 22, mais uma vez, Pilatos tenta persuadir a multidão. Que farei então com esse Jesus chamado Cristo? E a multidão dizia, todos da multidão, seja crucificado. Um comentarista chamado Carson, D.A. Carson, ele fala que Mateus insiste que o ato de Pilatos não é estimulado pelo desejo por justiça, mas pela covardia política e moral e o medo da multidão. Pilatos sabe o que ele deve fazer, mas ele está sofrendo uma pressão da multidão. Ele sabe que Jesus é justo, ele sabe que Jesus não pode ser condenado, mas ele está coagido aqui pela multidão a tomar uma outra atitude. E aí, angustiado, preocupado, no versículo 23, ele volta a um questionamento para a multidão. Mas o que ele fez de mal? E a multidão ela já não consegue mais dialogar. Esse é outro problema. E é uma dificuldade do século 21. As pessoas não conseguem mais dialogar. Não tem mais diálogo. Não tem mais diálogo. Se você fala que é protestante, elas já vão pregar um rótulo em você. Vocês sabem do que eu estou falando. Se você falar, eu creio em Jesus, então você é isso. Não, vamos conversar. Não, não tem conversa, você é isso. Não tem diálogo. E aqui não tem diálogo do poder com o povo. Porque Pilatos está querendo entender, por que vocês estão condenando? Que mal ele fez? E o texto diz, porém, cada vez mais clamavam, seja crucificado. A resposta era dada em gritos de crucifica-o. O povo está obstinado, o povo está focado. E aí o versículo 24 vai nos informar que diante daquelas circunstâncias, o tumulto aumentava a cada momento, e Pilatos, preocupado em sair do seu controle, o que ele faz? Ele pega ali uma vasilha cheia de água, e diante do povo ele lava as mãos, e ele diz, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Os comentaristas, alguns deles, como o próprio Carson vai dizer que essa atitude de Pilatos foi patética. Porque ele era quem tinha autoridade. É ele que foi colocado naquele cargo para resolver aquela situação. E ele sabe que Jesus era justo, mas para ele não contrariar a multidão, ele resolve lavar as mãos. E ali ele se isenta da responsabilidade de afirmar que Jesus era um inocente naquelas circunstâncias. Ele foi inibido, ele não queria fazer a vontade dos líderes, ele não queria atender o povo judeu, a liderança judaica. Por isso, então, ele planeja essa saída de lavar as mãos. Ele sabe que ele está diante de alguém que não cometeu crime nenhum. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Alguns comentaristas vão dizer que esta aqui é a profecia contra a destruição de Jerusalém. Quando eles dizem, caiam sobre nós o sangue, caia sobre nós o sangue de Cristo e também sobre os nossos filhos, é uma referência à destruição que aconteceu ali no templo e em toda Jerusalém. E por último, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse açoite foi um açoite muito doloroso. As correias que açoitaram Jesus, nas suas pontas, tinham ossos afiados. Aquele filme A Paixão de Cristo representa muito bem esse momento. É quando aquele chicote, ele bate nas costas de Jesus e ele tem um ganchinho, e esse ganchinho puxa a pele da pessoa, né? Puxa não precisa ficar descrevendo isso, né, gente? Amém, irmão? Então, Jesus sofreu tanto, mas sofreu tanto naquele momento, que ele não consegue depois carregar a cruz. Já não havia forças. Aliás, alguns historiadores vão afirmar que muitos dos condenados já morriam no próprio açoite. Eles nem chegavam a ser crucificados. No próprio açoite, de tanto sofrerem, eles já morriam.
E Jesus então começa esse processo de sofrimento profundo, que culmina numa cruz, que culmina na sua morte. Ok, nós vimos detalhes de uma história, mas de uma história que não estava fora do controle de Deus. Jesus, ele sabia que esse momento ia ser muito doloroso. Por isso que no Getsêmani, quando ele está falando com o Pai, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ia ser um processo muito doloroso, humilhante. É o Filho de Deus sendo humilhado, sem cometer pecado algum. Ele está diante dessa situação, ele está diante desse jogo de interesse político, e certamente isso produziu indignação no seu coração, isso produziu tristeza no seu coração, isso produziu no seu coração uma angústia profunda, porque além de tudo ele era inocente e justo, mas ele precisava passar por esse processo para que nós recebêssemos o perdão de Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu tudo isso, essa acusação injusta. Jesus sofreu os maus tratos, Jesus foi crucificado, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter hoje, 2000 anos depois, a plena convicção de que na cruz do Calvário, ele levou sobre ele a nossa morte, e por isso podemos ter esperança da vida eterna. É isso que a Páscoa significa para nós. Esse texto também nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Cada etapa desse processo foi uma etapa dolorosa e difícil, mas Deus, o Pai, nunca abandonou o seu Filho em todo o processo. Assim como nós também podemos enfrentar processos dolorosos e difíceis, mas Deus nunca nos deixará pelo caminho, porque Ele sempre estará conosco. Essa foi uma das promessas de Jesus antes de subir aos céus. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que nessa semana que se inicia, semana de Páscoa, que você traga à sua mente toda essa história que é narrada nas Sagradas Escrituras a respeito de Jesus. Essa história já é contada há 2000 anos. 2000 anos. Milhares de pessoas em todo o mundo, milhares de pessoas em todas as gerações, olharam para essa mensagem poderosa de salvação, e encontraram nessa mensagem a esperança da vida eterna. Jesus é aquele que veio ao mundo, Filho de Deus, se encarnou, para poder nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Se cremos em Cristo, temos a vida eterna. Se cremos em Cristo, temos a esperança. Se cremos em Cristo, é porque fomos libertos do pecado, do juízo e da morte. E hoje somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Que a Páscoa aqueça o seu coração durante essa semana. Que a Páscoa, que a morte e a ressurreição de Cristo aqueça o seu coração todos os seus dias de vida. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos instrui, nos orienta e nos dá esperança. Vivemos num mundo, Deus, que tenta roubar a nossa esperança, a nossa alegria o tempo todo. Mas quando olhamos para a mensagem da Páscoa, quando olhamos para a mensagem de salvação, quando olhamos para a mensagem de Jesus, quando olhamos para esse processo aqui, todo calculado pelo Senhor, para que Jesus pudesse ser condenado, crucificado, morto, e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos, conforme dizia as profecias do Antigo Testamento, para trazer vida, para trazer esperança, para trazer alegria aos nossos corações. Que o Senhor continue reinando em nós, que o Senhor continue nos dando da Tua paz, do Teu amor, do Teu sustento, e que nós possamos, Deus, olhar a cada dia mais em direção ao Senhor e contemplar a Tua bondade e o Teu amor, porque em Cristo nós temos os nossos corações tomados pela verdade e pela esperança eterna. A Cristo seja toda a honra e toda a glória nessa noite. No nome dEle nós oramos. Amém e amém.